Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, estou voltando aqui hoje para mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando sobre probabilidade condicional. Então o que seria uma probabilidade condicional? Considere dois eventos A e B de um mesmo espaço amostral S. A probabilidade de ocorrer um evento B condicionado ao fato de o evento A ter ocorrido é indicado por P de B barra A e é dado por... Gente, ó, então quando nós falamos em probabilidade condicional, nós estamos falando nisso daqui, ó. P de B barra A. Então o que significa isso, gente? De um modo simples, o que é uma probabilidade de B barra A? Probabilidade condicional. Gente, significa a probabilidade de B na certeza de já ter ocorrido A. Seria isso. De um modo simples é isso. Se eu quero uma probabilidade condicional, eu estou falando uma probabilidade que está condicionada a uma certeza. Então aqui nesse caso, ó, probabilidade de B condicionada a A, eu leio isso daqui como probabilidade de B na certeza de já ter ocorrido A. Certo? Então isso que é uma probabilidade condicional. A probabilidade de B condicionado à ocorrência da probabilidade de A. Certo? Então, pessoal, ó, como que a gente vai estar calculando essa probabilidade condicional? Nós vamos estar usando essas duas fórmulas aqui. Na verdade, as fórmulas são as mesmas, tá? Na verdade, aqui a gente só fez uma modificação nessa para chegarmos nessa, tá? Então, ó, probabilidade de B barra A, né? Ou seja, essa probabilidade de B na certeza de A seria quem? Seria o número de elementos da intersecção entre A e B dividido pelo número de elementos de A. Então, ou seja, de um modo simples, eu vou pegar a intersecção entre A e B e eu vou dividir pelo número de elementos que tem A. Por quê? Porque eu já tenho certeza que o evento A ocorreu, certo? Então, isso que é uma probabilidade condicional. Ou eu posso usar essa fórmula aqui, que é a mesma coisa, ó. Probabilidade de A intersecção B dividido pela probabilidade de A. Então, ou eu uso o número de elementos, ou eu uso a probabilidade. Pessoal, na verdade a fórmula é a mesma, né? Na verdade aqui o que eu fiz? Ó, eu dividi esses dois termos aqui pelo número de elementos do nosso espaço amostral. Então eu simplesmente dividi esses dois termos pelo número de elementos do nosso espaço amostral. Olha aqui, ó. Se eu tenho, pessoal, se eu tenho uma probabilidade, se eu tenho um número de elementos de A intersecção B dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral, eu tenho o quê? Eu tenho a probabilidade de A intersecção B. Se eu tenho o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral, que seria todos eles, né? Então, quando a gente fala em espaço amostral, nós estamos falando em todos os elementos, certo? Então, se eu tenho o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral, eu tenho a probabilidade de A. Certo? Então aqui eu simplesmente dividi em cima e embaixo pelo número de elementos do nosso espaço amostral. Beleza? Pessoal, a partir disso aqui, nós temos também uma outra relaçãozinha importante, que seria essa daqui, ó. Eu consigo chegar ainda a uma outra fórmula. Passando essa probabilidade de A para cá, eu consigo achar uma fórmula para se calcular a probabilidade da intersecção. Então, olha aqui, ó, por exemplo, eu vou passar essa probabilidade de A que está dividindo, ela passa para o outro lado, multiplicando. Então aqui eu tenho, ó, que probabilidade da intersecção entre A e B vai ser a mesma coisa que probabilidade de A vezes probabilidade de B na certeza de A, tá? Essa aqui é uma outra fórmula também, em algumas questões pode ser útil, tá? Então é a fórmula da probabilidade da intersecção entre dois elementos, tá? Entre dois conjuntos. Então aqui, pessoal, ó, agora vamos ver como que ficaria isso aqui dentro de uma situação, problema? Ó, vamos lá. Então calcule a probabilidade de se obter soma 8 no lançamento de dois dados, em que o resultado do lançamento foi dois números ímpares. Então, ó, pessoal, o que nós temos aqui, ó? Eu quero uma probabilidade condicional. Então tá. Então se eu quero uma probabilidade condicional, eu estou querendo isso daqui, ó.
probabilidade de B na certeza de já ter ocorrido A, certo? Então, eu quero achar esse cara aqui, tá? E aí eu vou ver qual dessas fórmulas aqui que fica mais fácil, ó. Só que nesse caso aqui, como nós estamos falando aqui de dois dados que se lançam, então fica fácil para a gente contar quantos termos que tem. Então aqui nós vamos usar essa primeira, que seria o número de elementos da intersecção entre A e B dividido pelo número de elementos de A. Agora a gente só precisa definir quem que é A e quem que é B. Então, ó, número de elementos de A intersecção B dividido pelo número de elementos de A. Então vamos lá, pessoal, ó. Então aqui eu tenho, ó, um evento B na certeza de A. Quem que é o evento A? Quem que é o evento nosso certo? Ó, vamos lá. Ó, então calcule a probabilidade de se obter soma 8. Então eu quero uma probabilidade de se obter soma 8, mas na certeza de que o resultado dos dados foram dois números ímpares. Então assim, ó, a certeza que eu tenho aqui é que quando eu lanço esses dois dados para cima, eu tenho dois números ímpares. Então essa é a certeza. Então essa aqui, no caso, seria o meu evento A. Então, ó, o evento A que eu tenho aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser as possibilidades que eu tenho de, ao lançar dois dados, eu tenha dois números ímpares. Então, olha, quais são essas possibilidades? Ó, eu tenho aqui o 1 e o 1, né? Os dois dados podem sair com a face 1 voltada para cima. Eu tenho o 1 e o 3. Eu tenho o 1 e o 5, certo? Então eu quero dois números ímpares. Eu tenho o 3 e o 1, certo? Eu tenho o 3 e o 3. Eu tenho o 3 e o 5. E eu tenho, pessoal, por último, o 5 e 1, 5 e 3 e 5 e 5, né? Deixa eu ver se cabe aqui então. 5 e 1, 5 e 3 e 5 e 5. Beleza. Então, olha aqui. Esses aqui, então, são as possibilidades que eu tenho para o meu evento A. Por quê? Porque o exercício ele forneceu para mim que é certeza que saiu dois números ímpares. Ó. Então eu tenho que certeza de evento certo é que saíram dois números ímpares. Agora eu quero saber qual que é a chance de nós termos que esses dois números ímpares, a soma deles seja 8. Então eu quero saber qual que é a chance de que a soma desses dois números ímpares seja 8. Então, ó, gente, aqui eu ainda poderia separar essa probabilidade de B, tá? Como todas as somas possíveis que podem dar 8, tá? Todas as somas possíveis que dão 8, né? Então vamos ver, ó. Vamos separar, mas isso aqui na verdade a gente nem precisaria separar. E antes disso a gente já vai achar o número de elementos de A. Então, ó, número de elementos de A. Quantos que nós temos? Ó, quais são o número de elementos que os dois números do dado possuem valores ímpares? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 elementos para o meu evento A, certo? Agora, então, eu vou achar aqui o meu evento B. Ó, o evento B, pessoal, eu vou chamar ele de todas as possibilidades que eu tenho de, ao lançar dois dados para cima, que eu tenha soma 8, tá? Então, vamos lá, ó. Quais são as possibilidades que eu tenho? Eu posso pegar o 2 e o 6 e o 2, ó. Então, vamos pegar eles aqui. 2 e 6, né? 6 e 2. Eu posso pegar o 3 e o 5 e o 3, né? 3 e 5. 5 e 3. E eu posso pegar o 4 e 4. Os dois dados, né, podem ser lançados para cima e as duas faces 4 voltadas para cima, né? Beleza. São somente esses. Então, olha, gente, esse aqui é o nosso conjunto B. Ele diz o que para nós? O número de possibilidades, né, a quantidade de possibilidades que nós temos, que as duas faces voltadas para cima deem uma soma 8. Então, ó, são quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, número de elementos de B é 5. Pessoal, beleza. Já sei quem são os elementos de A, já sei quem são os elementos de B. Agora eu preciso saber quem são os elementos da minha intersecção. Olha aqui, ó, vamos lá. Então agora, baseado nisso, eu já consigo saber quem são os elementos da minha intersecção. Ó, então, A intersecção B. Quem que é?
Ô, gente, olha, quem que é os pares que estão ao mesmo tempo nesse conjunto e nesse aqui? Olha, quais são os números que a soma deles vão dar 8 e que possuem dois números ímpares? Olha, fica fácil, dá pra gente ver que é somente o 3 e o 5, e o 5 e o 3. Então aqui, ó, nós temos 3 e 5, e 5 e 3. São somente dois. Beleza? Então, pessoal, aqui o que nós temos, galera? Agora eu sei que o número de elementos da minha intersecção, ó, número de elementos da minha intersecção seria quanto? Seria 2. Olha aqui, eu tenho somente o 3 e o 5, e o 5 e o 3. Pessoal, pronto, agora é só pegar e substituir para a fórmula. Agora eu vou pegar e vou substituir esses valores para a minha fórmula. Então vamos lá, ó, deixa eu substituir aqui. Então a minha fórmula, ela seria probabilidade de B na certeza de A é igual ao número de elementos da intersecção. Olha lá, pessoal, qual que é o meu número de elementos da intersecção entre A e B? Ó, eu tenho somente 2, não é isso? Então aqui eu vou estar substituindo por 2. Deixa eu fazer aqui com uma outra cor. 2. Qual que é o meu número de elementos do evento A? 9. Então aqui a nossa probabilidade condicional é 2 nonos, certo? Então eu tenho uma probabilidade de 2 nonos de, ao lançar dois dados para cima, eu ter uma soma 8, na certeza de que as duas faces contêm números ímpares, certo? Então isso aqui, pessoal, é uma probabilidade condicional, certo? Ó, então aqui eu tinha probabilidade de B na certeza de A, ou seja, probabilidade de soma 8 na certeza de que os dois números são ímpares, certo, pessoal? Então, isso que é uma probabilidade condicional. Então, nós temos que um evento está condicionado à certeza de outro. Pessoal, bem tranquilo, então, tá um conteúdo bem simples, só pegar esses valores, substituir para a fórmula. Então, aqui nós temos as duas possibilidades, a gente pode tanto fazer o cálculo usando essa fórmula aqui, que seria, no caso, o número de elementos que o evento tem, ou posso usar também a fórmula já envolvendo as probabilidades. Assim, algumas questões fica mais fácil usar essa fórmula, mas algumas questões, quando ele já fornece a probabilidade para nós, fica mais fácil usar essa fórmula. A partir dessa fórmula, a gente também chega nessa outra fórmula, que é a fórmula que nos permite achar uma probabilidade de intersecção, tá? Beleza, pessoal? Então, basicamente, nessa aula de hoje era isso. Voltamos nas próximas aulas. Até mais e tchau, pessoal!